Hoje, o nosso Portugal tem cenas do dia a dia que dão autênticas lições ao mundo inteiro. E preparem-se, porque este vídeo é sobre um gesto minúsculo, daqueles que ninguém repara, mas que abalou o senso comum do planeta e deixou os estrangeiros de boca aberta. Em 2024, a emissora pública britânica BBC produziu um documentário especial e super profundo. O título do programa é Pela Perspectiva Global, uma série documental que tem como objetivo explorar a essência da sociedade humana através da ordem cultural e do civismo de vários países do mundo. E adivinhem só! O tema do primeiro episódio foi o eleito, Portugal. Mas atenção, eles não foram filmar as praias do Algarve nem os monumentos cheios de turistas, nada disso. Eles foram explorar a essência da nossa sociedade, filmando a paisagem mais banal de todas, a rotina matinal das pessoas na Estação do Oriente, em Lisboa. Os passos ecoam pela estação. As pessoas fazem fila em silêncio, caminham de forma silenciosa, cruzam-se umas com as outras sem um único encontrão. Ninguém empurra, ninguém grita, ninguém refila. É como se fosse um rio gigantesco a fluir, e a cidade respira com um ritmo perfeitamente regular. Ao ver estas imagens, a pivô da BBC, Rachel Morgan, não conseguiu conter o choque e suspirou: isto não é apenas uma viagem matinal para o trabalho, isto é a própria cultura em ação. E meus caros portugueses, pensem comigo, a frase dela mudou completamente o ambiente no estúdio. Ninguém nos está a vigiar, ninguém nos está a aplaudir, e mesmo assim, nós portugueses mantemos a ordem como se estivéssemos a poupar os outros a qualquer transtorno. Esta cena deixou o público do mundo inteiro aprender a respiração. No entanto, para nós, portugueses, isto não tem nada de especial, pois não. É apenas o nosso dia-a-dia aborrecido e banal, não é motivo para andar aí a bater no peito com orgulho. Muitos de vocês aí em casa devem estar a pensar: mas espera, isto é assim tão extraordinário? A BBC elogia a nossa ordem, mas qual é a verdadeira realidade? Será que isto é uma cultura incrivelmente elevada ou estamos apenas com demasiado medo de sermos julgados pelos vizinhos? Mas a Rachel disse uma coisa que bate fundo: é exatamente quando ninguém está a policiar que a verdadeira natureza humana se revela. Então, por que raio é que esta nossa disciplina chocou tanto o mundo? Neste vídeo, vamos analisar a fundo a forma como a BBC retratou a face oculta do dia-a-dia português. E no final, a grande pergunta que vos quero fazer e que vai dar muito que falar nos comentários é: quando ninguém está a ver, como é que tu te comportas? A apresentadora deste programa é a figura de cartaz da BBC, Rachel Morgan, uma jornalista famosíssima, conhecida por cobrir desde política internacional a direitos humanos. A sua forma de narrar, geralmente fria e calculista, mas que de vez em quando deixa escapar emoção, é adorada por milhões em todo o mundo. Para este primeiro episódio focado em Portugal, a equipa de produção foi para as ruas de Lisboa e, de entre horas e horas de imagens, escolheu um clipe, a rotina matinal na Estação do Oriente. Segundo os produtores, na reunião de edição, houve um momento de tensão. Muitos acharam que as imagens eram chatas demais, demasiado monótonas, e quase que foram atiradas para o lixo. No entanto, o produtor bateu o pé e decidiu colocar esta cena logo na abertura do documentário. E quando o vídeo passou no ecrã gigante do estúdio, a atmosfera mudou drasticamente. Nas imagens, milhares de pessoas passavam pelos torniquetes de forma imaculada, subindo as escadas normais e rolantes com uma fluidez assustadora. Toda a gente caminhava em absoluto silêncio, quase não se ouvia uma mosca, apenas o subir ordenado pelas escadas e escadarias. Perante esta imagem, a Rachel ficou literalmente sem palavras por momentos, e depois atirou: isto não é só um edifício, isto é a manifestação de uma harmonia social doentia de tão perfeita. Um sociólogo alemão convidado para o programa não conseguiu esconder a estupefação: isto parece um exército altamente treinado a marchar. Mas o mais chocante para eles é que não é forçado, é totalmente espontâneo. Nos transportes públicos no Reino Unido ou noutros países europeus, meus amigos. Na hora de ponta, o normal é uma sinfonia de insultos, encontrões e a mentalidade do eu passo primeiro. Claro, não estamos a dizer que isso seja o fim do mundo, é apenas a reação natural dos seres humanos sob stress. No entanto, o silêncio fúnebre e a ordem nas estações em Portugal parecem esconder um significado muito mais profundo. Um dos convidados no estúdio sussurrou: estou um bocado chocado por achar esta imagem tão bonita, porque acabo de perceber que, na nossa sociedade, isto pura e simplesmente não existe. E depois a Rachel concluiu com uma calma perturbadora: eles não fazem isto porque há polícias a olhar. Os portugueses estão a seguir a sua própria ética interior. E foi neste preciso momento que a nossa viagem de metro, que odiamos todas as manhãs, passou a ser vista pelo mundo como um fenómeno cultural espantoso. As regras de Portugal. Talvez a beleza esteja precisamente no facto de nada acontecer. Os olhos da Rachel viraram-se depois para a próxima filmagem, e lá havia regras ainda mais profundas à espera dela. Impressionada com a ordem na Estação do Oriente,
a Rachel e a equipa levaram as câmaras para o interior de uma carruagem da linha vermelha do metro de Lisboa. Plena hora de ponta matinal. A carruagem está a arrebentar pelas costuras, as pessoas estão ombro a ombro, enlatadas como sardinhas. E, no entanto, reina uma paz de cemitério. Só se ouve o ranger das argolas, a trepidação do comboio e a voz robótica dos avisos sonoros. Por mais que apurem os ouvidos, não se ouve mais nada. E eu pergunto-vos, este silêncio todo é educação ou é a frieza extrema da nossa sociedade moderna onde ninguém quer saber de ninguém? Apesar de estarem centenas de pessoas na mesma carruagem, não há uma única alminha a conversar. A Rachel, ao ver isto no estúdio, murmura para si mesma, ninguém fala. Mas o que a deixou de queixo caído não foi apenas a falta de conversa. Sentado na pontinha de um banco, um miúdo do ensino básico, com a sua mochila enorme, lê um livro de forma super compenetrada. A forma como os dedinhos dele viram a página é de uma serenidade absurda. Ao lado dele, uma rapariga com a mesma farda escolar abre um caderno e continua a estudar em absoluto silêncio. Os nomes deles são João e Leonor. Mais tarde, com a devida autorização, a equipa perguntou-lhes sobre aquilo, e a resposta dos miúdos foi simplesmente, é o normal, fazemos sempre isto. Um convidado no estúdio estava completamente à toa. No Reino Unido, nos comboios, o normal é os estudantes estarem aos gritos com os amigos. E a ouvir música aos berros no telemóvel. Há imensos jovens sem fones que até viram notícia por serem um problema social. Em comparação, a calma dos nossos miúdos é de outro planeta. A Rachel sentiu que esta ordem era diferente de uma mera disciplina militar. Não é por terem medo de levar um raspanete. Eles estão a seguir o seu próprio padrão moral. Ela disse, isto é a estética do silêncio. É um pacto tácito de não invasão do espaço alheio, protegido sem uma única palavra. Nesse silêncio esconde-se a consideração pelo próximo. Ninguém é obrigado a fazê-lo e ninguém pede medalhas por isso. É apenas o respeito pela existência do outro, assumindo-se como parte integrante da ordem. Isto já lhes está entranhado nos ossos, meus amigos. A Rachel afirmou, isto não é resultado de um treino militar, isto é uma forma de empatia para com os outros que se infiltrou na cultura deles. O facto de as crianças conseguirem estar caladas no espaço público prova a educação cívica brutal desta sociedade. E toda a gente no estúdio acenou com a cabeça. É como se dissessem que a honestidade silenciosa que Portugal tem passado de geração em geração se reflete nestas banalidades. Mas esperem. O programa passou então para a próxima cena, e preparem-se para o drama, um incidente onde a ordem desmoronou numa fração de segundos. A ordem e tranquilidade de Portugal mostradas no Oriente e na linha vermelha tinham deixado o estúdio emocionado, mas logo a seguir, a bomba rebentou. O local, a plataforma da estação da Baixa Chiado. A câmara capta as pessoas a fazerem fila na hora de ponta da manhã para esperar o metro. Toda a gente a olhar para as linhas no chão, mantendo a distância higiênica, à espera em silêncio absoluto. Ninguém está a dar ordens, mas todos seguem esta regra invisível. E no meio da fila, lá está a famosa Rachel Morgan. Para efeitos de gravação, ela estava disfarçada como uma passageira normal, fazendo parte da nossa ordem sagrada. Mas de repente, o caos. Esta paisagem pacífica sofreu um abalo sísmico. Do meio do nada, uma mulher fura a fila de forma descarada. Com o telemóvel na mão, a olhar em frente, ela mete-se à frente da Rachel sem o menor pingo de vergonha. Perante esta falta de noção, a Rachel dá um passo atrás, e nesse exato segundo, a mulher vira-se para trás, com um ar de pura arrogância, e atira, o que é que estás a olhar? Estou com pressa. Esta frase mudou imediatamente a tensão na plataforma. Estou com pressa. O ar ficou pesado. E diante das câmaras, todos os portugueses que estavam a cumprir a ordem. Sim, ninguém levantou a voz, mas os olhares fuzilantes de toda a gente focaram-se naquela mulher. O ar cortava-se à faca. Quando isto passou no estúdio, eles ficaram em choque. Afinal também a gente desta estirpe em Portugal. E vou ser muito sincero com vocês, nós próprios ficámos desiludidos. Aquele civismo português altamente elogiado parecia ter sido atirado para o lixo num segundo. O estúdio ficou num silêncio sepulcral. Mas lá no local, a Rachel apenas baixou a cabeça, como se estivesse a refletir sobre o caos humano. Foi muito constrangedor. A tal mulher que furou a fila reparou que os outros passageiros pararam o que estavam a fazer. Depois da confusão, a Rachel, um bocado embaraçada, fez um pequeno pedido de desculpas para acalmar os ânimos, e foi aí que a mulher soltou a pérola das pérolas, I'm American, not Portuguese, ok. Sim, ouviram bem. Ela disse aquilo na cara da jornalista. A Rachel percebeu tudo na hora. Fazer fila não serve para nada, pensaria ela. Naquele momento,
o estúdio percebeu que o motivo da quebra da nossa tão elogiada ordem não tinha sido provocado por um português. Foi uma turista americana. Oh, meus caros, os nossos queridos turistas americanos e britânicos que acham que podem fazer de Lisboa o seu parque de diversões pessoal. Sentiram o sangue a ferver agora, portugueses? As pessoas no estúdio respiraram de alívio. Mas qual é a verdadeira essência da ordem portuguesa? Até que ponto podemos tolerar estas diferenças culturais no nosso país? Será que a honestidade depende do passaporte? O ambiente voltou a acalmar, mas no meio daquela paz nasceu uma certeza. A mulher mal educada não era de Portugal, era uma turista vinda dos Estados Unidos. Depois desta revelação chocante, o clima mudou da noite para o dia no estúdio. Bem me parecia. Isto não é atitude de português. Enquanto suspiravam de alívio, um sociólogo americano convidado, o Dr. Smith, tentou defender a sua dama e disse friamente: isto é apenas uma diferença de culturas. Nos Estados Unidos, a cultura do quem chega primeiro vence é muito forte. Furar filas às vezes é visto como ser esperto e eficiente, não como maldade. A Rachel engoliu a desculpa esfarrapada, mas respondeu com categoria: as culturas diferem, é um facto. Quando fui aos Estados Unidos, também fiquei chocada com o conceito vago de ordem pública deles. E fez uma pausa dramática, olhando fixamente para a câmara. E continuou a rasgar: mas em Portugal há uma ética intrínseca. Eles fazem o que está certo mesmo quando ninguém está a olhar. E atenção, não é para ganharem medalhas, não é para os gringos baterem palmas, nem é porque a lei obriga. É porque existe dentro deles um padrão do que deve ser feito. Não é uma regra imposta de fora, é uma ordem escolhida por eles mesmos. E todos os convidados começaram a acenar como se estivessem a ter uma epifania. A ideia da ordem escolhida começou a entranhar-se neles. É esta a grande diferença. Talvez seja uma questão da própria essência de como construímos as nossas cidades. Um dos convidados murmurou algo e a discussão ficou super profunda. A questão que pairava era: o que é realmente a disciplina dos portugueses? Não é um mero hábito para inglês ver. É a forma como agimos quando estamos sozinhos. É a acumulação dessa ética interna e brutal. Cada pequeno detalhe é a visualização do nosso respeito pelo outro. Então, a Rachel fez a pergunta de 1 milhão de euros: onde é que estes valores são cultivados? Para encontrar a resposta, a equipa atirou-se de novo para as ruas de Lisboa. E mal sabiam eles que um pequeno gesto de um miúdo ia voltar a fazer o mundo chorar de emoção. A Rachel e a equipa estavam na Baixa Pombalina a fazer a próxima reportagem. Ruas históricas, cruzamentos a transbordar de turistas que não sabem para onde vão. No meio deste caos, a câmara vira-se por acaso e apanha um miúdo. Mochila às costas, guarda-chuva na mão. Um jovem à espera, em absoluto silêncio, que o semáforo ficasse verde. O seu nome é João. Sem ninguém reparar nele, ali estava ele, sossegado no cruzamento. O boneco fica verde. Ele avança pela passadeira e, de repente, os olhos dele batem no chão. Ele viu uma pequena carteira caída na beira do passeio. O João olha para todo o lado, mas ninguém repara. Os turistas estão cegos a olhar para o telemóvel, os apressados querem chegar ao destino. O João, sem hesitar um segundo, apanha a carteira e caminha direitinho para a esquadra da PSP ali na esquina. Ele vai caminhando, e nas suas costas não há um pingo de hesitação. O puto vai direito à esquadra. E foi exatamente por ter sido filmado por puro acaso que o impacto foi astronómico. Quando esta imagem passou no estúdio, as pessoas ficaram coladas às cadeiras. O João, sem ninguém a ver, escolheu fazer o certo. Ele não ia meter aquilo no TikTok, ele não ia dar entrevistas. Ele apenas acreditou no que era correto e agiu. Ninguém no estúdio conseguiu abrir a boca nos primeiros segundos. E eu digo-vos, numa sociedade onde tudo é feito para o Instagram, fazer o bem em silêncio parece uma anomalia psiquiátrica. Finalmente. A Rachel quebrou o gelo, ele não fez isto para ser elogiado. Fez porque era a coisa certa a fazer. Num certo sentido, era o que devia ser óbvio. Mas reparem, é a atmosfera social que permite que este óbvio ainda exista que é impressionante. Essa mente que não duvida em fazer o bem, essa é a verdadeira espinha dorsal da cultura portuguesa. O estúdio caiu em si. Alguém comentou baixinho: isto devia ser a sociedade ideal, mas para nós, hoje em dia, é uma utopia quase impossível. Precisamente por ser invisível é que este civismo chocou tanto. A olhar para as costas do João a afastar-se. A Rachel respirou fundo e resumiu: isto não é um acidente genético. Isto faz parte da consciência silenciosa que a sociedade portuguesa tem cultivado há gerações.
O gesto puro do João calou toda a gente. A beleza daquela ação simples tocou o coração de cada um ali dentro. Mas a Rachel continuava intrigada. Onde é que eles aprendem isto? Ninguém mandou o miúdo fazer aquilo. Ele escolheu porque sentiu que era o natural. Incomodada com este mistério, a produção foi bater à porta de uma escola pública em Lisboa. E preparem-se para o choque britânico. No dia-a-dia destas crianças, há um bloco de tempo dedicado a algo impensável lá fora. É a hora das limpezas. Toca a campainha, os miúdos pegam nas vassouras. E começam a limpar a própria sala de aula, e, em alguns casos, até as casas de banho. Os professores não andam com o chicote, ninguém grita ordens. Os miúdos, de forma serena e responsável, cumprem o seu dever. Uns limpam o chão, outros apagam o quadro, outros despejam o lixo. Como se fosse a coisa mais banal do universo. A Rachel viu as imagens para trás e para a frente, estupefacta. E atirou: no Reino Unido, as limpezas são feitas por profissionais. Se metêssemos crianças a esfregar o chão com pano e balde, os pais metiam os advogados à porta da escola no dia seguinte. Um educador português entrevistado disse algo brilhante: esta é a melhor aprendizagem que lhes podemos dar. Os britânicos acham que isto é exploração infantil. Pois as nossas crianças aprendem desde cedo a manter o seu próprio espaço. Isto ensina-os a assumir responsabilidade pelos seus atos e a pensar nos outros. A Rachel concluiu que este método de educação, que não foca na obediência cega mas na responsabilidade ambiental, é o adubo que faz nascer miúdos como o João. Parece apenas uma limpeza inofensiva, mas esconde um valor poderoso: tu não delegas as tuas responsabilidades aos outros. E é por isso mesmo que, mesmo quando ninguém olha, eles devolvem o que não é deles, não fazem peixeirada na rua e respeitam o próximo. Naquela noite, a Rachel voltou para o hotel e escreveu isto no seu bloco de notas. A ordem em Portugal não é um sistema penal, é um hábito enraizado no cotidiano. Não se ensina com teorias nos livros, é tatuado através da repetição diária e silenciosa. Eles não cumprem porque estão a ser vigiados, cumprem precisamente porque, quando ninguém está a ver, o respeito vale a dobrar. E eu acho que essa é a verdadeira cultura de Portugal. E quando o estúdio já estava em lágrimas de inveja da nossa escola primária, a equipa atirou outra bomba em forma de vídeo. O cenário: Paris, noite de 2023, ruas a ferver depois de um jogo do Campeonato do Mundo. Os Campos Elíseos cheios de fãs do mundo inteiro. Gritos, histeria, bandeiras no ar. O chão. Um autêntico aterro sanitário de copos de plástico e latas de cerveja. Parecia o fim do mundo. Mas no meio daquela lixeirada toda e do caos sonoro, uma mulher agia em silêncio. Na casa dos 30 anos, aspecto sereno. O nome dela é Catarina, uma portuguesa emigrada, residente na zona. Não é turista. Ela tem um saco de plástico e luvas, e apanha o lixo do chão como se fossem diamantes. Ninguém a mandou, ninguém lhe está a pagar. Ela apenas recolhe a porcaria em silêncio. No início, os atrasados mentais à volta olharam para ela com desprezo, gozaram com a cara dela. Mas não demorou muito para perceberem que ela não estava a pedir esmola nem aplausos. Estava só a limpar o que os outros sujaram. Alguém tirou uma foto, meteu nas redes sociais e a internet foi abaixo. Uma portuguesa em Paris, a limpar a rua a custo zero. Deve ser uma falha na Matrix, pensaram eles. Isto é cultura. O post teve centenas de milhares de likes e foi parar aos jornais internacionais. E a BBC meteu essa imagem gloriosa no grande ecrã do estúdio. As costas dela, caladas, discretas. Sem espalhafato, sem dancinhas para o TikTok. Apenas focada em olhar para baixo e limpar o caos alheio. Aquela postura humilhou qualquer discurso político. Um convidado sussurrou: ela não está a fazer isto para se armar aos cucos. Não quer ser reconhecida. Ela apenas está a agir como acha que um cidadão se deve comportar. A produção encontrou a Catarina mais tarde. E ela disse algo que me dá arrepios só de ler: fui chamada de hipócrita, disseram que eu não tinha mais nada para fazer. Mas como portuguesa que sou, estava apenas a fazer o óbvio. Esta frase enterrou o estúdio num silêncio pesadíssimo. Ela não agiu para ganhar likes. Ela manteve-se fiel ao que sabe estar certo, mesmo que ninguém lhe batesse palmas. E rematou: não me importo que gozem comigo. Quero mostrar o que é ser português através das minhas ações. Ao ouvirem isto, todos no estúdio baixaram a cabeça em sinal de respeito absoluto. A Rachel não tirava os olhos das costas da Catarina no ecrã. E quase a cuspir as palavras com emoção, disse: o civismo dos portugueses não está ancorado em multas ou leis. É uma cultura cravada na alma. Isto, meus senhores, é um instinto de sobrevivência moral que eles não perdem em lado nenhum, sob nenhuma circunstância.
Rachel Morgan ficou ali, a contemplar a portuguesa a limpar o lixo em Paris. E murmurou que o verdadeiro poder de Portugal talvez resida exatamente nestas pessoas normais e anónimas. O metro silencioso. A honestidade do miúdo. As limpezas na escola. Todas estas peças do puzzle encaixavam-se na atitude brilhante daquela mulher. No final, o documentário mostrou as reações do resto do mundo. Um pivô francês atirou: o facto de alguém a fazer o bem virar notícia de última hora, só prova que a decência desapareceu do nosso dia-a-dia. Outro comentador internacional passou-se da cabeça e gritou: por que raio é que estamos a aplaudir isto como se fosse um milagre divino? Isto não deveria ser o requisito mínimo para viver em sociedade. Mas a reflexão mais pesada foi esta: isto não deveria ser notícia. Uma crítica brutal, que revela um espelho muito feio do mundo atual. O facto de o comportamento normal e decente ser visto como um choque alienígena pela imprensa mostra o estado miserável e caótico em que a nossa sociedade global se encontra. Aquilo que para nós em Portugal é o pão nosso de cada dia, esperar na fila, não berrar no metro, devolver o que não é nosso, dizer obrigado, virou um milagre aos olhos do mundo. Um convidado estrangeiro no estúdio resumiu perfeitamente. O normal de Portugal é a utopia que o resto do mundo persegue. A Rachel olhou pela última vez para as imagens e fechou o programa de forma demolidora, enquanto fazíamos este documentário sobre Portugal. O que mais nos chocou foi perceber que este cotidiano lindo ainda resiste em algum lugar. E talvez o nosso maior problema seja a nossa sociedade que transforma a decência básica num espetáculo noticioso. Estas palavras deixaram todos com um nó na garganta. Toda a gente ficou a pensar na vida. Fazer o que está certo quando ninguém olha. Agir com integridade sem precisar de palmas. Esta é a cultura de ferro que o nosso Portugal construiu ao longo dos séculos. Talvez nós devêssemos olhar para este país, onde o óbvio ainda acontece, e bater no peito com orgulho, em vez de estarmos sempre a deitar-nos abaixo. E eu volto a perguntar-vos: como é que vocês se comportam quando ninguém está a ver? Muito obrigado por assistirem até ao fim. Se este vídeo vos deixou a pensar ou vos ferveu o sangue, subscrevam o canal, esmaguem esse botão do like e larguem as vossas opiniões polémicas aí nos comentários. Vemo-nos no próximo vídeo.